Olá, e seja bem-vindo a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é a Revolução Francesa. Esse é um tema bem longo, então eu vou precisar de 3 vídeos para poder explicar tudo para vocês. Esse é o primeiro. Vamos lá. Você deve lembrar, se você assistiu a aula de Iluminismo, desse slide, porque mostra exatamente como era a condição na França antes da Revolução, e que era criticada pelo Iluminismo. O rei no topo, logo a seguir o primeiro estado, que era o clero, os padres da Igreja Católica, logo em seguida a nobreza e embaixo o povo, não só trabalhadores, camponeses, mas também a burguesia, ou seja, os comerciantes. O povo, o terceiro estado, compunha 97% da população, mas eles eram responsáveis por sustentar todo o resto da população, que não eram tantos, mas eles tinham bastantes privilégios e eles tinham uma vida de luxo. E os privilégios aqui, tributários e jurídicos. Tributários porque eles não pagavam impostos, e jurídicos porque não era todo mundo igual perante a lei. Aqui também mostrando a França pré-revolucionária. Aqui você pode ver exatamente o povo carregando o clero e a nobreza nessa charge, o povo, aqui o clero e a nobreza, e a situação de crise financeira que a França vivia, porque eles com certeza estavam gastando muito mais do que eles arrecadavam. Não só pagando dívidas, pagando os que eles usaram para poder ajudar os Estados Unidos a se tornarem independentes da Inglaterra, sustentar os privilégios da nobreza, todo o luxo de Versalhes, e eles estavam colocando ainda mais impostos em cima dos camponeses. Para tentar resolver essa situação de crise, o rei foi obrigado a chamar a Assembleia dos Estados Gerais, que era um órgão consultivo da monarquia absolutista francesa. Consultivo, ou seja, ele só chamava para consultar quando o rei desejasse. Até por isso não era convocado desde 1614. Nessa questão da Assembleia tinha um problema da votação, porque, como era feito, cada estado tinha um voto. Então, o povo sempre perdia, porque eles sempre perdiam de 2-1, porque o clero e a nobreza votavam juntos. Nessa Assembleia, em 1789, os deputados do terceiro estado propunham que o voto fosse individual. E aí, quem sabe, o terceiro estado ganharia porque eles tinham mais deputados. Eles tentaram por mais ou menos um mês e não conseguiram que isso fosse aprovado. Então, eles se declararam em Assembleia Nacional Constituinte e, para mostrar sua indignação e apoiar a produção dessa nova Constituição francesa, o povo atacou a Bastilha, que era uma prisão política do rei. Não tinha muita gente lá naquela época, mas era um símbolo de qualquer forma. E esse é considerado como se fosse um marco de início da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789. O que de mais importante aconteceu logo em seguida foi a produção, confecção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1791. Aqui eu coloquei só o primeiro artigo para vocês. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Daí vai vir o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E a Constituição Francesa vai se basear nessa declaração, e todas as outras que vierem depois vão ter influência desse documento. Porque aqui é o primeiro lugar em que se fala todos devem ser iguais perante a lei. Além disso, outros documentos vão ser produzidos na época, como, por exemplo, uma mulher vai produzir a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que você vai ver no exercício que eu deixei para vocês fazerem para a aula de hoje, ok? Qualquer dúvida, é só perguntar.